Olá, eu espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana, dando continuidade aos nossos estudos, conhecendo a filosofia espírita através do Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte segunda do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, no capítulo 6º, falando da vida espírita, espíritos errantes. Hoje, a questão é a número 229, onde Kardec faz a seguinte pergunta para os espíritos: por que, deixando a Terra, não deixam aí os espíritos todas as más paixões, uma vez que eles reconhecem os inconvenientes? E a resposta foi a seguinte: vês neste mundo pessoas excessivamente invejosas. Imaginas que, mal o deixam, perdem esse defeito? Acompanha os que da terra partem, sobretudo os que alimentaram paixões bem acentuadas, uma espécie de atmosfera que os envolve, conservando-lhes o que tem de mal, por não se achar o espírito inteiramente desprendido da matéria. Só por momentos ele entrevê a verdade, que assim lhe aparece como que para mostrar-lhe o bom caminho. Então veja, né? Não é porque a gente deixa o corpo físico, nós vamos nos tornar de espíritos perfeitos. Nós somos seres criados por Deus de forma simples e ignorante. E na medida que o tempo vai passando através das reencarnações, das sucessivas existências que nós temos a oportunidade de nos burilando, ou seja, nos aperfeiçoando. Então, se nós aqui, enquanto estivermos encarnados no planeta Terra, por exemplo, que é este planeta que nós estamos na atualidade, e nós não percebermos os nossos defeitos, as nossas más paixões que nós, às vezes, sem perceber, alimentamos com muita intensidade, isso, quando acontecer o nosso desencarne, a morte do corpo físico, nós levaremos conosco essas más paixões. E como é que a gente pode melhorar isso? Nós temos que parar, analisar, ver quais são esses defeitos que nós temos e corrigi-los, ainda enquanto estivermos aqui. Por quê? Se nós fizermos essa migração para o mundo espiritual, levaremos conosco essas más paixões que nós temos aqui. São os vícios, os defeitos, a maledicência. Então, tudo aquilo que não condiz com o bem, não condiz com o amor, com a resignação, com a paciência, com a vontade de fazer as coisas certas para conosco e para com o nosso semelhante. Então, veja, Miramês faz um comentário muito interessante sobre essa questão, que diz o seguinte, o que criamos? Falando sobre os nossos pensamentos, o que nós alimentamos. Ele diz assim: a Terra, sendo material visível, palpável, certamente que a ela se ajusta tudo que se refere à semelhança de sua estrutura. As paixões dos espíritos se encontram em faixa diferente e elas acompanham, por leis espirituais, o seu Criador. Assim, podem enfraquecer e mesmo desaparecer pela vontade daquele que os alimenta, ou seja, nós. Da mesma forma que nós temos uma condição de melhorar, se nós permanecermos naquilo e não pararmos, refletir e ver que aquilo está fazendo mal para nós e para aqueles que estão conosco, nós vamos estar sempre alimentando um defeito, um vício, uma atitude ruim que vai atrapalhar a nossa evolução. Quando a alma parte do mundo físico, por justiça divina e mesmo humana, ela leva consigo as suas paixões que atravessam com ela o túmulo, sem nenhuma dificuldade. Pois isso é uma disposição da alma que, pelo tempo, deve se educar com os resultados indesejáveis das suas criações inferiores. Fazendo uma observação aqui, nós nos cansamos, às vezes, de sofrer, de passar por momentos difíceis, mas para a gente, para isso se reverter, nós temos que ter essa consciência, analisar aquilo que de ruim está acontecendo na nossa vida. E mesmo que não esteja acontecendo ruim, se nós já sabemos que aquilo não é um hábito saudável, nós devemos parar com aquilo, não fazer mais, para que a gente não tenha sofrimentos futuros. Tudo que criamos afiniza-se a nós, de certa forma, se encontra ligado ao Criador por fios invisíveis, mas sólidos, de maneira a nos trazer a paz ou a espada, ou seja, aquilo que nós alimentamos é aquilo que nós vamos viver. Eis porque necessitamos muito do Cristo. Ele é o Salvador incondicional nos nossos caminhos, nunca se esquecendo dos seus tutelados. Ele deixou o Evangelho como herança para toda a humanidade, e graças aos céus, o Evangelho já se encontra conhecido por todo o mundo. Os seus divinos preceitos já vibram em muitos corações de boa vontade. E aqui, como ele sempre disse, Jesus, em várias passagens, das ovelhas de meu Pai nenhuma se perderá,
porque todos nós estamos sob o cuidado dele, né? Quem está navegando, né? Quem está à frente dessa embarcação é Jesus, né? E junto com ele, os espíritos também mais elevados. Então nós devemos confiar nele, seguir o exemplo dele, pois é como dito aqui, ele veio, nos deu o exemplo, nos deu o testemunho de como devemos agir, né? E uma passagem muito importante dele, né? Que atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Quem de nós nunca cometeu um erro para nós ou com o nosso semelhante? Então veja, nós temos que parar, analisar quais são as nossas atitudes e a partir disso começar a refletir para ver o que nós podemos mudar ainda nesta encarnação. Não deixar para a próxima, porque é um tempo perdido. O espírito precisa evoluir. E essa evolução vai vir com as nossas experiências que nós temos, na família, no trabalho, na vida social, seja em qualquer ambiente que nós estejamos, é a oportunidade que nós temos de praticar a nossa evolução. A missão da doutrina espírita é, pois, fazer reviver o Cristo em todos os corações e deixar que o Mestre nasça em cada criatura, sob as bênçãos de Deus. As leis naturais nos provam a verdade. Conhecemos que carregamos as nossas mazelas morais e que elas nos perseguem onde quer que seja. Procuremos neutralizar essas forças incômodas, passando a criar a luz em forma de virtudes, e esse esforço será sempre abençoado pelos céus, na presença dos anjos de Deus. E aqui reforçando novamente, né, o esforço que nós fazemos quando nós ali percebemos as nossas atitudes erradas, né, porque às vezes um vício, um defeito, e isso estaremos sempre sendo amparados pela espiritualidade superior, porque eles nos ajudam, e é interesse da divindade que todos nós avancemos, né? Se as paixões nos acompanham depois da chamada morte do corpo, a inteligência nos diz que devemos suspendê-las antes que chegue a hora de partir da Terra para o mundo espiritual. O nosso conselho de irmão que se encontra ao lado oposto do encarnado é que se deve começar o esforço de purificação hoje, agora, sem perda de tempo, porque todo o trabalho para melhorar moralmente é assistido pelos benfeitores da espiritualidade maior, quando não enviam companheiros que procuram trabalho no afã de também se melhorarem, para que nesse serviço de caridade todos sejam beneficiados pelo amor. Ou seja, a divindade sempre está criando condições para nós, nos enviando aqui intuições, ou até mesmo pessoas que se apresentam ali na nossa vida, que também vêm para contribuir para a nossa evolução, que é a caridade divina. Muitos podem contribuir e ajudar. Então veja, todos nós vamos ganhar com isso, né? Aqueles que estão em sofrimento, aqueles que têm a oportunidade também de praticar a caridade, né? Então veja como é um sistema, uma engrenagem perfeita. Por que é perfeita? Porque é da divindade, né? O Ser Supremo, inteligência, né? Ou seja, que comanda tudo isso, né? Devemos nos certificar que tudo que criamos nos acompanha onde estagiamos. Se construímos a paz, essa paz faz parte das nossas atividades, mas se semeamos a maldade, nas suas variadas formas, ela nos persegue em variados matizes, de modo que somente a verdade que se transforma em amor pode nos socorrer, limpando a nossa mente e tranquilizando a consciência pela vivência dos preceitos de Jesus, que sempre libertam. A terra em si nada tem a ver com as nossas criações, o que é dela fica nela. O que vibra em outra dimensão permanece girando e vivendo sob o comando do Criador. A nossa felicidade é que o Espírito é imortal em todas as suas atividades e é puro em todo o seu conteúdo, visto que as mãos de Deus nada fariam impuro e imperfeito. Se é criação divina, é perfeição. Então a gente tem que analisar, refletir. Com certeza seremos intuídos ou encontraremos pelos nossos méritos, pelos nossos esforços, a resposta, a solução, né? Somente a verdade domina nossos sentimentos e tem perfeita afinidade com os nossos corações. Tudo que não afiniza com o amor será hoje ou amanhã desfeito pelas nossas modificações, e a razão esclarecida nos indicará o caminho certo para encontrarmos o Mestre, que nunca fica separado dos seus tutelados, porque o seu amor ultrapassa todos os obstáculos e vence todas as dificuldades. Se vivemos dentro da atmosfera que criamos e respiramos os próprios pensamentos onde gravamos nossas ideias, ao conhecermos essa verdade, passamos a modificar a nossa vida
E o melhor caminho é aquele que conhecemos pelo nome de Jesus Cristo. E assim termina o comentário do Espírito Miramês. Então vejam, o verdadeiro espírita é aquele que se esforça, né, para vencer suas más paixões. Nós não somos seres perfeitos. O planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Então quem vive aqui, na sua grande maioria, são seres que precisam passar pelas experiências e evoluir, se tornar melhores. E como é que isso vai acontecer? Vivendo, né? Convivendo com as pessoas, com as diferenças, né? Somente assim a gente vai conseguir evoluir, melhorar. E algum defeito que nós tenhamos, e temos muitos, como é que a gente vai tirar aquele defeito? Como é que a gente vai adquirir virtude? Passando pelas experiências, né? Dividindo com os outros as nossas ideias, pensamentos, né? Então o desencarne não muda o espírito. O que muda é o seu conhecimento das coisas, né? São as duas asas que nós falamos, né? A asa do conhecimento intelectual, da matéria, do mundo físico, e a asa do amor, do campo das emoções, do sentimento, né? Da paciência, da brandura, da benevolência. Então, nós precisamos avançar nas duas asas, né? A do conhecimento e as asas do amor, porque só assim nós nos completaremos. Então, como Jesus disse, das ovelhas de meu Pai nenhuma se perderá. Nós precisamos confiar nele, porque ele está à frente disso, junto com os espíritos de ordem elevada também nos ajudam. O que nós precisamos é nos conectar com bons pensamentos, bons hábitos, né, para que a gente possa ser intuído e encontrar ali as respostas que nós estamos buscando por situações, circunstâncias que a vida nos coloca no dia a dia. Nós precisamos estar conectados a isso, né? Então, e o mais importante é seguirmos, né, o Evangelho de Jesus, né? Novamente, que atire a primeira pedra aquele que nunca cometeu um erro, né? Quem de nós nunca cometemos um erro, nunca fizemos um mal para nós ou para alguém? Isso é uma reflexão que nós temos que parar, fazer e começar a mudar certas decisões que nós tomamos, porque somente assim nós vamos partir para o mundo espiritual melhores, ou seja, passamos pela experiência, aprendemos, corrigimos, mudamos a rota e chegaremos ao mundo espiritual melhores, até que atingiremos, né, a perfeição. Mas isso só virá com o tempo, porque o espírito precisa das experiências para adquirir aquela virtude. Como é que nós vamos adquirir uma virtude que nós não passamos por ela, né? Impossível. Nós precisamos de fato ver se aquilo está bem consolidado, né, no patrimônio espiritual, que é o conhecimento, né, o conhecimento intelectual, e o conhecimento moral, que é o conhecimento do amor, né? Bom, era isso para hoje. Eu acho que foi uma lição muito oportuna, nos trouxe aqui, né, pontos para refletirmos. Nós devemos parar, pensar, e eu tenho certeza que essa lição pode nos conduzir em caminhos melhores. Mais uma vez, eu agradeço o tempo e até a próxima semana, se Deus quiser.